Largada bem movimentada com ultrapassagens, Piastri batendo sozinho, Verstappen reclamando do carro, mais 3 pilotos batendo, bandeira vermelha relargada, Alonso sendo Alonso e Bortoleto destruindo o carro dele. Uma corrida que só 17 carros terminaram, muitas trocas de posições, Interlagos sendo Interlagos, vamos falar pra vocês aqui nesse vídeo padrão na telemetria, informações que não aparecem na transmissão oficial, mas aqui você entende por dentro do assunto. Vamos lá então? Primeiramente com o resultado e depois eu venho falando desde a primeira volta, tá? Norris venceu Antonelli em segundo, daqui não mudou. Russell em terceiro, Verstappen em quarto, ganhando 2 posições, Leclerc em quinto, ganhando 3 posições. Repare que eles trocaram de pneus ao longo da corrida, tá? Por causa da bandeira vermelha, já eu falo sobre isso. Alonso perdeu uma posição em relação à sua largada, Hamilton ganhou 4 posições, Gasly subiu 5 posições, Stroll em nono e Hadjar em 10º colocado, completando o top 10. Lembrando que na corrida curta são apenas 24 voltas e somente os 8 primeiros colocados pontuam. Depois vem Ocon, Berman, Lawson, Tsunoda, Sainz, Hülkenberg, que havia batido o primeiro e voltou para a corrida, Albon e Bortoleto nas últimas colocações, válidas. O Bortoleto estava disputando a 10ª colocação com o Albon, mas acabou ali cometendo um erro, um deslize. E o Piastri fora da pista e Colapinto também bateu. Vamos ao resumo. Pneus da largada, meus amigos, olha que interessante. Muita variação. Maioria dos pilotos largando com pneus usados, as 2 McLaren com pneus médios usados, as 2 Mercedes com pneus macios usados, Verstappen com pneu macio usado, Alonso também, Leclerc, aqui é a diferença, tá? De novo a Ferrari vem trabalhando diferente com seus pilotos, isso é muito curioso. Ferrari é uma equipe, pessoal, que quem assiste meus resumos entende que na grande maioria das corridas, os 2 pilotos têm estratégias diferentes. Isso é muito curioso e dá discussão entre eles por causa disso. Mas vamos lá. Aqui Hamilton largou com médio e Leclerc com macio. Stroll com médio novo, um dos únicos. Hülkenberg, Gasly, tudo pneu usado. Albon largou com pneu macio novo e o Bortoleto largou com pneu médio usado. Beleza? Depois da primeira volta válida completa, esta era a posição dos pilotos. Verstappen conseguiu ultrapassar o Alonso na largada, já mostra o replay. Hamilton ultrapassou 3 pilotos na largada, muito boa largada do Hamilton, mesmo com pneus médios, hein? Olha que interessante. A posição nos 4 primeiros não alterou e a pista estava ligeiramente úmida, tinha acabado de chover, mas não estava chovendo, isso é muito importante. Bortoleto, que largou em 14º, caiu para 15º colocado. Atenção na posição do Bortoleto, tá? O Russell largou muito bem aqui, colocou até de lado do Piastri, mas aí o Antonelli, que estava no meio deles, acabou dificultando ali uma manobra de ultrapassagem de George Russell, visto que a próxima curva é à esquerda, então a galera tem que se posicionar. E olha só, a pista estava bastante úmida ainda, não dava para arriscar nesse momento. E o Verstappen tentou colocar por dentro ali, ó, mas acabou freando e desistindo dessa manobra. 4 pilotos nessa curva não ia dar bom. Verstappen reconheceu e recolheu seu carro. Já o Antonelli pressionou o Piastri para fora da pista para manter a sua segunda colocação. Quase se tocaram ali, tá? Antonelli bem agressivo para defender a sua posição. E esse momento que o Leclerc é ultrapassado pelo Alonso, né? O Leclerc não traciona muito bem após essa curva à direita, Alonso traciona um pouco melhor. Olha só, esta zebra aí, pessoal, é molhada. Esta zebra causou acidentes, porque fica poças de água na zebra que eu vou mostrar mais pra frente. Então, o pessoal não tem aderência e quem tá na pista traciona melhor. Já o Hamilton, uma excelente largada, tomou uma decisão muito boa, ficar por fora. Então, numa freada só, ele já ultrapassou 3 carros na primeira curva à esquerda. Bela largada do Hamilton. Aí nós vamos para a volta 6, batida 7-8, bandeira vermelha. Teve o safety car porque o Piastri bateu. E logo depois que ele bateu, pessoal, Hülkenberg e Colapinto bateram igualzinho o Piastri. Esta é a primeira curva à esquerda, essa é a segunda curva à direita e depois ali na frente, ó, tem o quê? Curva do sol, curva grande para a esquerda. E aqui que, ó, olha só, pegou água. Tem água empoçada na zebra, perdeu a tração e aí ele perdeu o controle e bateu ali. E aí o Hülkenberg também passou nessa água aí, nessa pocinha, perdeu o controle e depois veio Colapinto atrás, a mesma situação. E esta é a água parada lá na curva, na zebra, olha só, que pegadinha, hein? Alguns dizem que é falta de sorte, outros dizem que os pilotos deveriam ter noção dessa água empoçada aí, pois é a obrigação do piloto reconhecer toda a pista, etc. Outros dizem que é culpa do próprio autódromo, pois tem um buraco de escoamento para esta água, porém estava entupido. Enfim, quero saber a opinião de vocês sobre isso, comenta aí. Como 3 carros estavam batidos, então o que aconteceu? Bandeira vermelha. Pois é, pessoal, bandeira vermelha, todo mundo parou. E aí trocaram os pneus, então o Norris tinha largado com pneus médios, colocou pneus macios usados. E as Mercedes inverteram, tava com pneu macio, colocaram pneus médios usados. Verstappen também, que tava com pneu macio, um pouco mais novo que o dos adversários, foi para o pneu médio usado. Alonso também inverteu, a Leclerc inverteu também e o Hamilton trocou de pneu, mas
permaneceu com o mesmo pneu, mesmo composto de pneu, só que um pouquinho mais novo apenas. Vamos para o Bortoleto, pois ele já está na 12ª colocação, né? O pessoal que estava na frente dele bateu, então subiu para a 12ª colocação, é aqui atrás do Hadjar e do Albon, tá? Vamos prestar atenção nesses dois pilotos mais pra frente, beleza? Lembrando que tudo isso aconteceu entre a volta 2 e a volta 6, tá? O Piastri bateu na volta 6, então foi tudo muito rápido. Na volta 8 já tinha bandeira vermelha e Verstappen entrando aí no pit stop e reclamando muito do carro. Que o carro tá pulando em todo lugar, tá com bump, né? Aí o engenheiro dá uma dica pra ele tentar entrar um pouco mais devagar nas curvas, mas ele fala que o carro não tem aderência, simplesmente, não dá pra fazer isso. E aí, finaliza a conversa. Então, Verstappen reclamando bastante. Lembrando que, depois desta corrida, para a qualificação e para a corrida oficial, e a qualificação oficial, que vai ser daqui a pouco, 15 horas, as equipes podem fazer alterações no carro. Então, bem provável que a Red Bull vai alterar o seu carro. Lembrando que Verstappen estava com um pouco de downforce. Pra quem assistiu a minha análise da qualificação curta, vai entender esta jogada aí do Verstappen. A largada foi em movimento. Uma largada bem tranquila, tá, pessoal? Nada demais. Ali apenas entre os ponteiros, o Verstappen acabou errando. Pois é, Verstappen errou. Teve ali o George Russell também tentando ultrapassar o Antonelli, já na primeira tomada de curva, mas não conseguiu. Antonelli se defendeu muito bem, meus amigos. E aqui, Antonelli terminou na frente do George Russell. Foi bem interessante isso aqui, tá? E aí o Verstappen, olha só. Verstappen estava por dentro ali do Alonso. Alonso conseguiu jogar de lado contra o Verstappen. E isso fez com que o Alonso forçasse bastante, derrapasse um pouco, mas logo na sequência é o Verstappen que não consegue frear direito, quase passa reto também, e aí ele saiu totalmente da linha ideal da curva, perdeu muito tempo o Verstappen aqui, ficou bastante para trás do pelotão. Olha só, ali na frente já não tem mais ninguém, o Russell e o Antonelli estão bem na frente, e o Verstappen conseguiu mesmo assim, errando bastante, segurar o Alonso, Leclerc e Hamilton, todo mundo atrás dele. Olha só essa imagem aqui, então nós vemos as duas Mercedes ainda brigando, aqui Russell tentando por dentro aí do Antonelli, mas o Antonelli se defendeu muito bem, e lá atrás Alonso continua atacando o Verstappen, mas o Verstappen conseguiu também se defender. Uma relargada muito boa. Na volta 16, nós vemos o Gasly fazer uma piada aqui, que as Ferraris precisavam passar o Alonso, pelo amor de Deus, porque simplesmente o Alonso dava de novo, né, sendo o Alonso segurando todo mundo atrás dele, olha só. Todo mundo, o Gasly tava aqui, ó. E o Alonso estava andando muito lento, tanto que em 6 voltas já estava 6 segundos ali atrás do Verstappen. E olha que o Alonso tentou ultrapassar o Verstappen 6 voltas antes, hein? Então o Alonso segurando muito o ritmo do pessoal. Aqui é a volta 16, nós vemos o Norris aqui na frente com o pneu macio, né? Perdendo cada vez mais rendimento. O Antonelli com o pneu médio, virando mais rápido ali que o Norris. O Russell tentando acompanhar. O Russell 2 segundos ali atrás do Antonelli, hein? O Russell não conseguiu acompanhar o Antonelli. O Verstappen mais atrás e o Alonso 5 segundos atrás do Verstappen. Na cola do Alonso sempre vinha Leclerc, Hamilton, Stroll e Gasly. Por isso o Gasly pediu, né, suplicou para as Ferraris ultrapassarem o Alonso, mas estava difícil. A Ferrari sofrendo para passar o Alonso, que estava sem DRS e com pneu inferior. O Alonso conseguiu muito bem segurar as duas Ferraris, hein, pessoal? Impressionante isso. E o Bortoleto já estava na 11ª colocação, tinha ultrapassado ali o Hadjar, olha que interessante, e estava indo para cima do Albon. Vamos para a volta número 20. O Alonso continuava ali segurando as duas Ferraris, já estava 7 segundos atrás do Verstappen, o Antonelli cada vez mais próximo do Norris, aqui é a volta 20, faltando 10 para o final. E o Bortoleto também atacando o Albon, atacando de forma exponencial, tá bastante agressivo aqui. Volta 21, Antonelli conseguiu alcançar Norris, ficando muito próximo no final da zona de DRS, tá? Mas não conseguia ameaçar uma ultrapassagem. Lembrando que o carro do Norris, a McLaren, é a melhor equilibrada aqui. Tem muita velocidade de reta e também faz muito bem as curvas. Então não dava para o Antonelli tentar ultrapassar ele. E vamos já para o resultado final da corrida. Norris, Antonelli, Russell, Verstappen, Leclerc e Alonso. E cadê o Bortoleto? Cadê aqui o Bortoleto que estava atacando o Albon? Cadê o Albon? Sumiram, pois o Bortoleto acabou forçando um pouco demais e destruiu seu carro e acabou com a sua corrida numa disputa que valia a 10ª colocação, uma atitude que muitos julgam totalmente desnecessária, pois nem pontos valia isso aqui, né? Então o Bortoleto, essa aqui acho que era a penúltima volta, ele carregou muita velocidade e acabou passando, pegando a umidade ali da pista, mais do canto direito, né, na linha branca, freou e perdeu completamente o carro, ó, quase com 300 km por hora, virou passageiro, o carro dele até decolou, saiu do chão, bateu muito forte, quebrou tudo, olha onde está o volante dele. Ainda bem que ele não estava segurando o volante, porque se ele tivesse segurando o volante, poderia quebrar as mãos ou até mesmo o antebraço aqui. O negócio é sério. É recomendação da Fórmula 1, quando perde o controle do carro, tirar as mãos do volante. Carro completamente destruído, ó, decolou o carro. Destruído, olha... Não tem informações ainda, mas ao longo da tarde vai ter. Provavelmente o Bortoleto não vai conseguir participar da qualificação principal
pau para a corrida, porque o carro vai estar destruído, e tem que ver se a Sauber vai ter todas as peças reservas, porque esse carro foi destruído, isso aqui é PT. Então vamos torcer que a Sauber tenha praticamente um carro inteiro reserva para entregar para o Bortoleto. Se não tiver, vai acontecer igual já aconteceu algumas vezes com as equipes mais de baixo do pelotão, Williams, que eu me lembro, foi mais recente, onde não lembro se foi o Albon que destruiu o seu carro e no final das contas o Albon correu no carro do outro piloto, que era o segundo piloto, e para a corrida somente um carro da equipe estava presente. Alguma coisa assim, se vocês lembrarem melhor, comentem aí nos comentários. E assim finalizamos mais um resumo telemétrico para vocês entenderem melhor o que aconteceu nessa corrida sprint, que apesar de ter 24 voltas apenas, aconteceu muita coisa, muito mais do que acontece em corridas completas por aí. Em breve estaremos de volta com um resumo especial da qualificação principal. Até já!